Mais ou menos. Ô Benjo, eu dou muita risada com vocês, cara. Vocês são muito legais. O programa de vocês é muito fera. Obrigado, Will. Eu sei que você assiste mesmo. Bom, Will, a notícia da manhã seria que o Barcelona estaria contratando o Pedrinho. É verdade isso aí? E já emendando, o Pedrinho volta da seleção pro Corinthians ou já era? Bom, vamos dar pela última pergunta. Se dependesse de mim, Benja, com certeza eu gostaria que ele ficasse até o ano que vem, porque Andrés tem a mesma opinião que eu. Eu acho que o ano do Pedrinho é ano que vem. Tem jogadores, não falo nem de jogadores, falo de seres humanos, né? Tem uns que eles desenvolvem mais tarde, né? E esse é o caso do Pedrinho, eu digo fisicamente, né? E esse é o caso do Pedrinho, você vê que ele vem encorpando aí ano a ano e assim, eu creio que ano que vem é o grande ano dele. Quanto ao Barcelona, existe sim a possibilidade dele ir para o Barcelona, está muito forte isso, mas não só o Barcelona, né? Existem outros clubes também que estão aí brigando, clubes que até então não se falava em Pedrinho, e hoje, pela repercussão que está tendo, as boas atuações dele na seleção olímpica, os caras também já vieram atrás, né? Você sabe que esses caras eles ficam monitorando e tal. E uma coisa é o jogador jogando no Brasil, outra coisa é o jogador jogando na Europa, independente que seja numa seleção olímpica, mas eu costumo dizer que quem tem qualidade joga em qualquer lugar. Essa história de adaptação, tá jogando contra o Sub-23, não importa. Até o cara que joga no Sub-23 tem mais intensidade de que jogando contra jogadores mais cascudos, né? No meu haver, né? O Will Pascoal que está falando, boa tarde, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Você está dizendo que o ano que vem, você acha que é o ano que ele vai explodir. E você não acha que é o ano que os empresários europeus ou os clubes europeus entendem que ele deve explodir num clube europeu, é isso? Eu acho sim. Inclusive o Borussia, nós tivemos uma reunião com o Borussia, né, logo após a Copa do Brasil, onde ele fez aquele gol lá que foi anulado pelo VAR. E o pessoal do Borussia, na ocasião, os caras trouxeram psicólogo, veio diretor, eles já queriam ter levado o Pedrinho. Só que a proposta que eles fizeram, assim, não era o que o Corinthians pensava, né? Não é o que o Corinthians queria. E na época, falando com o Andrés, ele falou, Will, vamos ter calma. Eu falei, lógico, pô, vamos ter calma sim, vamos esperar. Acho que não é o momento dele sair, a não ser que fosse uma coisa assim, o cara chegasse e falar assim, ó, vamos pagar a multa aqui, vamos levar, mas não aconteceu isso, nunca aconteceu isso, né? Existiu a proposta na época, mas não foi uma proposta assim condizente para mim com o futuro que tem o Pedrinho. Ô Will, boa tarde, quem fala aqui é o Mano, tudo bem? Fala, irmão, beleza? Tudo ótimo. Will, o negócio é o seguinte, primeiro, o Corinthians ele tem uma multa do Pedrinho hoje que gira em torno de 50 milhões de euros. E você não monta uma multa de 50 milhões de euros para um jogador cabeçudo. É um jogador diferenciado. Assim como o Flamengo tinha essa multa com o Vinícius Júnior, com o Paquetá e outros jogadores, o Santos com o Rodrigo, enfim, são jogadores diferenciados, ponto. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: dentro do que você já recebeu entre sondagens e propostas, qual foi o maior valor oferecido pelo Pedrinho? E segunda coisa, já agregando na primeira pergunta, por que o Pedrinho nunca teve uma continuidade de jogos com o Carille no comando do Corinthians? Bom, vamos lá. Vamos começar pela multa dos 50 milhões, né? É sabido no mercado que, assim, alguns clubes, eles colocam a multa lá em cima, não é o caso do Corinthians no Pedrinho, tá? Porque o Pedrinho sempre se destacou na base, sempre foi tido como melhor jogador, né? Um grande destaque da base, no Mundial 17 foi melhor jogador lá na Espanha, artilheiro. Então alguns clubes usam esse subterfúgio para valorizar o atleta. Às vezes o atleta não é nem tudo aquilo, mas aí o cara pega, põe uma multa lá em cima, porque aí chama atenção, né? Que não é o caso do Pedrinho, né? Eu costumo dizer o seguinte, cara, se o Pedrinho, na época que saiu da base e foi pro profissional, se tivessem colocado ele de meia esquerda, desde aquela época, Pedrinho não ia ser vendido por 40, 45, 50 milhões de euros, não. Pedrinho ia ser vendido por 100 milhões de euros. Entendeu? Se ele tivesse, desde aquela época, jogando de meia esquerda. Só que, infelizmente, não foi o que aconteceu. Então, assim, na Copa São Paulo, na última Copa São Paulo, que ele é bom falar isso aqui para ficar bem claro para todo mundo, tá? Porque as pessoas falam assim, pô,
Mas o Pedrinho, na base, ele não jogava de extrema? Não, nunca jogou de extrema. Ele jogou de extrema na última Copa São Paulo e vou te falar o porquê que ele jogou de extrema. Eu tinha acabado de chegar do Japão, que eu tinha levado um jogador, e era na véspera de começar a Copa São Paulo, a última Copa São Paulo que ele disputou. E aí, ele me ligou, triste, falou, pô, me tiraram a 10, cara, e me jogaram pra ponta. Falei, mas como assim? Aí ele tava triste, eu, pra animar ele, eu tenho até um vídeo, mandando até uma mensagem pra ele, falando isso, que na época eu tinha postado e tal. E aí eu falei pra ele, cara, não se preocupa com isso, não fica triste, arrebenta, independente da posição que você vá, arrebente. Agora, por que aconteceu isso na época? Porque na época eu não era ninguém. Não era ninguém no futebol. Quer dizer, quem me conhecia no futebol? Romário, que sempre foi meu amigo, que me levou até para montar o América do Rio com ele. E algumas poucas pessoas que me conheciam. Porque desde até então, eu estava, sei lá, 4, 5 anos e o meu objetivo era sempre formar jogadores, descobrir jogadores no Brasil e colocar nas bases dos clubes, né? E o jogador que colocaram com a 10, que o garoto não tem nada a ver com isso, o empresário dele era nada mais, nada menos do que o Wagner Ribeiro. E o Dantas não era ninguém. Não era ninguém. Então, assim, essa história que o Pedrinho, na base, jogava de extrema, isso é tudo mentira. Ele sempre foi o 10 do Corinthians, na base. Sempre. E desculpa, mano, eu perdi a linha de raciocínio aqui. Qual foi a outra pergunta que você fez? Eu tinha feito uma pergunta com relação aí às sondagens e propostas reais que você recebeu com relação ao Pedrinho. Qual foi o maior valor oferecido até agora? Cara,